Oração para quebrar toda a fortaleza espiritual em sua vida. Devocional e oração matinal. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. As fortalezas espirituais são como barreiras invisíveis que se erguem em nossas vidas, impedindo-nos de avançar na plenitude que Deus tem para nós. Elas podem surgir de hábitos pecaminosos, crenças erradas, feridas emocionais e áreas não entregues completamente a Deus. Essas fortalezas operam como fortalezas na mente e no coração, onde o inimigo busca nos aprisionar com mentiras e limitações. A Bíblia nos alerta sobre essas barreiras no livro de 2 Coríntios 10, 4, 5, onde Paulo escreve: "As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo." Esse texto nos revela que as fortalezas não são coisas físicas, mas são padrões de pensamento, mentiras e enganos que distorcem a verdade de Deus e nos afastam de sua vontade. Essas fortalezas são erguidas aos poucos, com pequenos comprometimentos que muitas vezes não percebemos. Podem ser coisas que aceitamos ou que toleramos em nossas vidas, como ressentimentos que não perdoamos, medo que controlamos, ou até mesmo dúvidas persistentes sobre o amor de Deus por nós. Com o tempo, essas pequenas brechas se tornam verdadeiros castelos no coração, difíceis de derrubar sem a intervenção divina. Entretanto, a boa notícia é que Deus nos deu armas espirituais poderosas para vencer essas barreiras. Nós não lutamos com nossas próprias forças, mas com o poder que vem diretamente do Senhor. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Isso significa que a guerra que travamos contra essas fortalezas não pode ser vencida com estratégias humanas. Precisamos da ajuda sobrenatural de Deus para derrubar essas barreiras. É crucial entendermos que as fortalezas podem se disfarçar de muitas formas. Elas podem se manifestar como vícios que parecem incontroláveis, ansiedades que dominam a mente, ou até mesmo uma sensação de desespero ou falta de esperança. Satanás se aproveita dessas fraquezas para plantar mentiras que soam convincentes, mas que estão em total oposição à verdade de Deus. Ele nos faz acreditar que essas barreiras são insuperáveis, mas a verdade é que em Cristo já temos a vitória. O primeiro passo para quebrar essas barreiras é reconhecê-las. Precisamos permitir que o Espírito Santo ilumine os cantos escuros de nossos corações e revele onde essas fortalezas estão escondidas. O salmista expressa essa entrega ao clamar: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Salmo 139, 23, 24. Esta é uma oração poderosa de rendição, pedindo a Deus que nos mostre onde estamos presos e como Ele pode nos libertar. Se quisermos experimentar verdadeira liberdade, devemos estar dispostos a reconhecer que essas fortalezas existem e que elas precisam ser derrubadas. O processo pode ser desconfortável, pois exige humildade, arrependimento e uma completa confiança em Deus. No entanto, é um passo essencial para que possamos avançar na plenitude do propósito que o Senhor tem para nós. Lembre-se, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Esse é o chamado de Deus para nós: vivermos livres, sem as correntes espirituais que nos aprisionam. Agora que entendemos o que são as fortalezas espirituais, o próximo passo é aprender a identificá-las em nossas próprias vidas. Muitas vezes, essas barreiras são sutis e podem estar presentes há tanto tempo que se tornam parte da nossa rotina ou da nossa forma de pensar, sem que percebamos o impacto que elas têm. No entanto, com a ajuda do Espírito Santo, podemos revelar e desmantelar essas fortalezas, permitindo que a luz de Deus penetre em cada área das nossas vidas. Em Salmos 139, 23, 24, o salmista faz uma oração que deveria ser nossa base nesse processo: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração de rendição completa. Ao pedir que Deus sonde nossos corações, estamos abrindo nossas vidas para que Ele revele áreas onde há fortalezas, sejam elas pensamentos, atitudes ou comportamentos que se opõem à vontade de Deus. Uma das maneiras mais claras de identificar uma fortaleza espiritual é prestar atenção aos padrões repetitivos em nossa vida. Quais são as áreas em que constantemente lutamos? Pode ser um ciclo de ansiedade, uma batalha constante contra a amargura ou um vício persistente que não conseguimos quebrar. Esses padrões são sinais de que algo mais profundo está enraizado e, geralmente, indicam a presença de uma fortaleza. Outro sinal é quando nos encontramos incapazes de viver plenamente as promessas de Deus. Sabemos intelectualmente que Jesus nos deu a paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. Mas, de alguma forma, essa paz parece sempre estar fora de alcance. Ou talvez sabemos que fomos chamados para viver em liberdade, mas continuamos presos a medos e inseguranças. Quando há uma desconexão entre as promessas de Deus e a nossa realidade, isso pode indicar a existência de fortalezas. Também é importante reconhecer que as fortalezas espirituais podem ser formadas por mentiras que acreditamos ao longo da vida. O inimigo é astuto e, desde o início, tem usado mentiras para nos afastar da verdade. Ele fez isso com Eva no Jardim do Éden, distorcendo o que Deus havia dito para enganar e lançar dúvida. Gênesis 3:1-5. Da mesma forma, ele planta mentiras em nossos corações, como "você nunca vai mudar", "Deus não se importa com você", ou "você sempre será um fracasso". Essas mentiras criam muros invisíveis que nos impedem de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para identificar essas fortalezas é sua palavra. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ao meditar nas Escrituras, a verdade de Deus expõe as mentiras que temos acreditado e revela as áreas em que precisamos de libertação. É por isso que é vital que estejamos constantemente alimentando nossas mentes e corações com a verdade da palavra de Deus. A oração também desempenha um papel crucial nesse processo de identificação. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas. O Espírito Santo é o nosso consolador e conselheiro, João 14:26, e ele nos guia em toda a verdade. À medida que oramos, devemos estar abertos para ouvir a voz de Deus, que nos mostrará onde estão as fortalezas e como podemos derrubá-las. Além disso, pessoas próximas a nós, especialmente irmãos em Cristo, podem ajudar a identificar essas áreas. Muitas vezes, aqueles que estão ao nosso redor podem ver coisas em nossas vidas que nós não percebemos. A Bíblia nos encoraja em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amigos espirituais podem nos ajudar a enxergar áreas de cegueira espiritual e nos apoiar em oração e encorajamento. À medida que você começa a identificar essas fortalezas, lembre-se de que esse processo não é para trazer condenação, mas sim libertação. Deus deseja que vivamos em liberdade, e a revelação dessas barreiras é o primeiro passo para experimentar a transformação. Como em qualquer batalha, você precisa saber onde o inimigo está para poder atacá-lo. Assim, ao identificar as fortalezas, você está preparando o terreno para que Deus atue e derrube essas barreiras. Uma vez que identificamos as fortalezas espirituais que nos mantêm aprisionados, o próximo passo essencial para a libertação é o arrependimento e a confissão. Estes são atos espirituais poderosos que abrem as portas da alma para que a graça e o perdão de Deus possam fluir livremente, destruindo os muros que o inimigo construiu em nossas vidas. O arrependimento, em sua essência, é uma mudança de mentalidade e de direção. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa literalmente
mudar de ideia. Não é apenas sentir remorso ou culpa pelo pecado, mas é uma transformação genuína do coração, uma decisão consciente de abandonar os caminhos que nos afastam de Deus e seguir a sua verdade. No entanto, o arrependimento não pode ser superficial. Deve ser acompanhado por uma verdadeira humildade diante de Deus, reconhecendo que precisamos da sua ajuda para mudar. Em 1 João 1,9, lemos a promessa maravilhosa de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo nos dá uma garantia. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, Ele não apenas nos perdoa, mas também nos purifica, limpando as marcas deixadas pelo pecado e pelas fortalezas espirituais. O poder do arrependimento e da confissão está no fato de que eles quebram o domínio do pecado. O pecado, quando não confessado, tem o poder de nos aprisionar, mas quando trazemos nossos pecados à luz, eles perdem o controle sobre nossas vidas. O inimigo se alimenta do pecado não confessado, usando-o para nos acusar e nos manter em cativeiro. No entanto, quando confessamos nossos pecados diante de Deus, estamos desarmando o poder do acusador. Romanos 8,1 nos lembra: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A confissão abre o caminho para que essa verdade seja experimentada plenamente. No processo de confissão, é importante lembrar que não estamos apenas admitindo falhas morais ou erros. Estamos, na verdade, voltando nossos corações para Deus, reconhecendo que pecamos contra Ele e que só Ele pode nos restaurar. O rei Davi entendeu isso profundamente após seu pecado com Batseba. No Salmo 51 ele ora: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que és justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, 4. Davi reconheceu que, em última análise, todo pecado é uma ofensa contra Deus, e somente o arrependimento verdadeiro pode trazer cura. Outro aspecto crucial do arrependimento é a decisão de abandonar o pecado. Não podemos nos arrepender genuinamente e continuar a viver nos mesmos padrões que nos aprisionaram. O arrependimento verdadeiro nos impulsiona a fazer mudanças reais. Romanos 6, 12 e 13 nos adverte: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Isso significa que o arrependimento não é apenas uma decisão espiritual, mas também prática. Precisamos tomar medidas concretas para evitar as tentações que nos levaram ao pecado no passado. Se, por exemplo, as fortalezas estão relacionadas ao orgulho ou à amargura, devemos estar atentos às situações que nos levam a essas atitudes e pedir a ajuda do Espírito Santo para nos guiar em um novo caminho de humildade e perdão. A confissão também envolve trazer à luz o que foi mantido nas trevas. Isso pode significar confessar nossos pecados diretamente a Deus, mas também pode envolver confessar a outras pessoas. Tiago 5,16 nos exorta: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Há um poder de cura na confissão mútua. Ao abrir nosso coração a irmãos de confiança, permitimos que a luz de Deus penetre nas áreas mais profundas e ocultas da nossa vida, e também nos fortalecemos na oração. Devemos nos lembrar de que o arrependimento e a confissão são passos contínuos em nossa caminhada com Deus. Eles não são ações de uma só vez, mas práticas diárias que nos mantêm humildes e dependentes da graça de Deus. Precisamos estar atentos à obra do Espírito Santo em nossas vidas, que constantemente nos chama a uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, abrimos a porta para que a autoridade de Cristo entre em nossa vida e destrua as fortalezas que o inimigo tentou estabelecer. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma vida de vitória.
Quando falamos sobre vencer fortalezas espirituais, é essencial entendermos a autoridade suprema que temos em Cristo. Não estamos enfrentando essas barreiras com nossas próprias forças ou habilidades. Ao contrário, confiamos plenamente no poder e na autoridade que Jesus nos concedeu. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, conquistou toda a autoridade sobre o céu e a terra e nos deu o privilégio de caminhar em sua vitória. Jesus declarou após sua ressurreição: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Mateus 28:18. Este é o fundamento sobre o qual nos firmamos ao lidar com fortalezas espirituais. A autoridade de Cristo não é limitada ou parcial. Ela é completa e abrangente. Isso significa que todas as forças do mal, todas as fortalezas construídas em nossas vidas pelo inimigo, estão sujeitas a ele. Ao reconhecermos isso, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que não há fortaleza que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Filipenses 2:9-11 nos lembra da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto reforça que qualquer força espiritual maligna, qualquer fortaleza que tenha sido erguida em nossa vida, deve se submeter à autoridade de Jesus. Não há exceções. Quando invocamos o nome de Jesus, estamos chamando o Rei dos Reis, aquele que triunfou sobre todo o principado e potestade. No entanto, é importante lembrar que a autoridade de Cristo se manifesta em nossas vidas quando permanecemos nele e caminhamos em obediência à sua palavra. O poder de Cristo flui através de uma vida de rendição e alinhamento com a vontade de Deus. Muitos cristãos sabem da autoridade de Jesus, mas não experimentam sua plena manifestação em suas vidas porque não estão vivendo de acordo com os princípios do reino. Quando não permanecemos em Cristo, permitimos que fortalezas ganhem terreno. Jesus disse em João 15:5: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." A autoridade de Cristo também nos é dada para resistir ao inimigo e derrubar fortalezas. Em Lucas 10:19, Jesus disse aos seus discípulos: "Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano." Isso não significa que não enfrentaremos batalhas, mas significa que, em Cristo, já temos o poder para vencer essas batalhas. Devemos nos lembrar de que a vitória foi conquistada na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus derrotaram o poder do pecado, da morte e de Satanás. Quando enfrentamos fortalezas espirituais, fazemos isso sabendo que a vitória já é nossa em Cristo. Nossa tarefa é nos apropriar dessa vitória e resistir ao inimigo com firmeza. Ao usar a autoridade de Cristo, devemos também entender o poder das nossas palavras. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quando proclamamos a palavra de Deus sobre nossas vidas e nossas situações, estamos exercendo a autoridade que Cristo nos deu. Jesus nos ensinou que há poder em falar a palavra de Deus. Em Marcos 11:23 ele disse: "Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito." As fortalezas em nossas vidas são como montes que precisam ser removidos. E assim como Jesus nos instruiu, precisamos usar nossa fé e nossa autoridade para falar contra essas barreiras e ver a libertação acontecer. O apóstolo Paulo entendeu profundamente essa verdade e escreveu em Efésios 6:10-11: "Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." Ele nos exorta a nos revestirmos do poder de Deus e a estarmos firmes, porque a batalha espiritual é real. Mas não lutamos sozinhos. Temos a armadura de Deus e a autoridade de Cristo. Cada peça dessa armadura é uma representação da proteção e do poder que temos em Jesus.
desde o capacete da salvação até a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa armadura não apenas nos protege, mas também nos equipa para tomar uma posição contra o inimigo. A autoridade de Cristo nos permite derrubar as fortalezas que o diabo tenta construir em nossas mentes, corações e vidas. Fortalezas de medo, dúvida, culpa ou vícios podem parecer intransponíveis, mas com a autoridade de Jesus, podemos enfrentá-las e destruí-las completamente. Finalmente, devemos lembrar que a autoridade de Cristo só pode ser eficaz se exercida com fé. Hebreus 11:6 nos lembra que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, devemos nos aproximar de Deus com plena confiança, crendo que Ele é poderoso para derrubar qualquer barreira que o inimigo tenha tentado levantar. A fé é o escudo que nos protege dos ataques do inimigo, Efésios 6:16. E é pela fé que exercemos a autoridade de Cristo em nossas vidas. Com a autoridade de Cristo em ação, estamos preparados para não apenas identificar e confessar as fortalezas, mas também para destruí-las. O próximo passo para essa libertação é aprender a renovar a mente e romper com os padrões negativos que alimentam essas fortalezas. A renovação da mente é um dos aspectos mais cruciais na batalha para quebrar as fortalezas espirituais. Embora possamos reconhecer essas barreiras e exercer a autoridade de Cristo sobre elas, sem a transformação da nossa mente, podemos cair novamente nos mesmos padrões que nos prenderam antes. Fortalezas são frequentemente construídas através de pensamentos e hábitos persistentes que se repetem ao longo do tempo. Portanto, para experimentarmos verdadeira libertação, é essencial que nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos instrui claramente em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, Paulo nos apresenta um princípio poderoso. Nossa transformação começa na mente. Ele nos exorta a não nos conformarmos aos padrões do mundo, padrões de pensamento, atitudes e comportamentos que estão em oposição à vontade de Deus. Em vez disso, devemos nos submeter à renovação da mente através do Espírito Santo. O que significa, na prática, renovar a mente? Significa substituir as mentiras e pensamentos negativos que o inimigo plantou com a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes, as fortalezas espirituais são alimentadas por crenças erradas que aceitamos como verdade. Essas mentiras podem incluir pensamentos como: eu nunca serei bom o suficiente, Deus não se importa comigo, ou eu sou destinado ao fracasso. Esses tipos de pensamentos corroem a nossa fé e nos aprisionam em ciclos de desespero e derrota. A palavra de Deus, no entanto, é a arma mais poderosa que temos para derrubar essas mentiras. Em Efésios 6:17, Paulo chama a palavra de Deus de espada do Espírito, uma arma ofensiva que usamos para combater os ataques do inimigo. A cada vez que nos alimentamos das Escrituras e meditamos nelas, estamos renovando nossas mentes, substituindo padrões negativos por padrões divinos. Jesus nos mostrou o poder da palavra de Deus, quando, ao ser tentado no deserto, ele respondeu a Satanás com as Escrituras, dizendo repetidamente: está escrito. Mateus 4. Da mesma forma, devemos confrontar as mentiras do inimigo com a verdade da palavra de Deus. Renovar a mente é um processo contínuo. Não é algo que acontece de uma só vez, mas é um esforço diário de submeter nossos pensamentos ao Senhor e permitir que Ele transforme nosso modo de pensar. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos encoraja a levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que devemos estar constantemente vigilantes sobre o que permitimos que ocupe nossas mentes. Não podemos permitir que pensamentos negativos ou contrários à verdade de Deus se instalem em nós. Precisamos trazer esses pensamentos à luz da palavra de Deus e submetê-los à sua verdade. A renovação da mente também está profundamente ligada ao arrependimento genuíno. Quando nos arrependemos, estamos mudando nossa forma de pensar em relação ao pecado e em relação a Deus.
Estamos escolhendo abandonar os velhos padrões e nos alinhar com a mente de Cristo. Filipenses 2:5 nos exorta: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o padrão que devemos buscar: ter a mente de Cristo, cheia de humildade, obediência e submissão à vontade do Pai. Parte desse processo envolve identificar padrões de pensamento que estão profundamente enraizados. Esses padrões podem ser resultado de traumas passados, decepções ou até mesmo influências culturais. Por exemplo, alguém que foi constantemente criticado durante a infância pode ter desenvolvido uma fortaleza de insegurança ou de baixa autoestima. Esses pensamentos negativos, se não forem confrontados, se tornam parte da identidade da pessoa. Mas Deus nos chama a viver em uma nova identidade. A identidade de filhos e filhas do Rei, amados e valorizados. Efésios 4:23-24 nos lembra: sejam renovados no modo de pensar e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Isso significa que, à medida que nossa mente é renovada, começamos a nos revestir do novo homem, a nova identidade que recebemos em Cristo. Essa nova identidade não é baseada em nossos erros ou nas mentiras do passado, mas na verdade de que somos redimidos, santificados e amados por Deus. Outro aspecto importante de romper com padrões negativos é cercar-se daquilo que alimenta sua fé e encoraja sua caminhada com Deus. Filipenses 4:8 nos dá uma chave prática para isso. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao direcionar nossa mente para essas coisas, estamos treinando nossos pensamentos a se alinhar com a vontade de Deus. Se nos alimentarmos continuamente de negatividade, isso refletirá em nossas atitudes e comportamentos. No entanto, se encher nossa mente com a palavra de Deus, louvores e coisas que edifiquem, veremos mudanças profundas na maneira como pensamos e vivemos. Ao renovar a mente, estamos nos preparando para permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu. Uma mente renovada é uma mente que rejeita as mentiras do inimigo e vive baseada na verdade de Deus. É uma mente que reconhece sua autoridade em Cristo e que caminha em liberdade. A liberdade que Cristo nos oferece é preciosa, e uma vez que experimentamos essa libertação, precisamos aprender a permanecer firmes nela. Jesus pagou um alto preço para nos livrar das amarras do pecado, das fortalezas espirituais e dos grilhões emocionais que nos mantinham aprisionados. No entanto, após essa libertação, nossa responsabilidade é nos mantermos nessa liberdade, sem permitir que o inimigo reconstrua aquilo que foi destruído. Gálatas 5:1 nos exorta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Este versículo é um chamado claro para que não voltemos aos antigos padrões, às velhas fortalezas e ao jugo do pecado. Mesmo após a vitória em Cristo, há uma tendência humana de voltar aos hábitos antigos, especialmente em momentos de fraqueza ou desânimo. O inimigo muitas vezes tenta nos enganar, insinuando que nossa libertação foi temporária ou que não temos força suficiente para viver em vitória contínua. Porém, a verdade é que, em Cristo, temos tudo o que precisamos para permanecer firmes. Manter-se firme na liberdade de Cristo requer vigilância e disciplina espiritual. Em 1 Pedro 5:8 somos alertados: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso significa que, embora já tenhamos vencido as fortalezas espirituais, o inimigo continua buscando oportunidades para nos derrubar. Ele tenta reconstruir as barreiras que foram derrubadas, esperando momentos de distração ou cansaço para plantar novas mentiras em nossos corações e mentes. Por isso, precisamos estar sempre vigilantes, atentos ao que permitimos em nossas vidas e às influências que podem nos afastar de Deus. Uma maneira poderosa de permanecer firme na liberdade é mantendo uma vida de oração constante e íntima.
A oração é a chave para manter nossa conexão com Deus e fortalecer nossa fé diariamente. Assim como Jesus ensinou em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos estar cientes de nossas fraquezas e buscar em Deus a força necessária para continuar resistindo às tentações que tentam nos levar de volta ao cativeiro espiritual. Além da oração, a renovação constante da mente com a palavra de Deus é fundamental. Precisamos lembrar que as fortalezas espirituais começam na mente. E assim como vimos anteriormente, é pela renovação diária que mantemos nossa vitória. Em Efésios 6:13, Paulo nos instrui a tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus é nossa proteção, e cada peça, desde o capacete da salvação até a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos capacita a ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Outro aspecto importante de permanecer na liberdade de Cristo é cercar-se de uma comunidade de fé. Deus não nos chamou para lutarmos sozinhos. Ele nos deu a igreja, o corpo de Cristo, para nos apoiar, orar por nós e nos encorajar. Hebreus 10:24-25 nos lembra da importância de nos reunirmos com outros crentes e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Quando estamos cercados por irmãos e irmãs em Cristo, somos fortalecidos e lembrados de que não estamos sozinhos na luta pela liberdade espiritual. Permanecer firme na liberdade também envolve tomar decisões conscientes para evitar ambientes, hábitos e relacionamentos que nos empurrem de volta para os velhos caminhos. Se uma pessoa, um lugar ou uma situação nos lembra das antigas fortalezas ou tenta nos arrastar de volta ao pecado, devemos ter a coragem de nos afastar e escolher caminhos que nos mantenham na luz de Deus. Efésios 5:8 nos chama a viver como filhos da luz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Viver na luz significa evitar as trevas que antes nos prendiam e caminhar em integridade e pureza diante de Deus. Além disso, devemos confiar plenamente na graça de Deus. Permanecer firme na liberdade não significa que nunca enfrentaremos tentações ou que seremos perfeitos. Haverá momentos de luta e talvez até momentos em que vacilamos. Mas nesses momentos é a graça de Deus que nos sustenta. 2 Coríntios 12:9 nos lembra: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não estamos sozinhos nessa caminhada. A graça de Deus nos fortalece quando somos fracos e nos ajuda a nos levantar quando caímos. Permanecer firme na liberdade em Cristo é uma jornada diária de dependência total de Deus. Quando enfrentamos desafios, devemos nos lembrar de que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. O apóstolo Paulo nos encoraja em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa que, mesmo quando as batalhas parecem difíceis, podemos vencer porque Cristo está em nós, nos dando poder para permanecer firmes. Agora que entendemos a importância de permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu, vamos finalizar com uma oração poderosa para quebrar todas as fortalezas espirituais e declarar a vitória completa de Deus em nossas vidas. Querido Pai Celestial, neste momento eu venho diante de Ti com um coração humilde e sincero, buscando Tua presença e Tua intervenção poderosa na vida de quem está ouvindo esta oração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e eu clamo a Ti hoje pela completa libertação de toda fortaleza espiritual que tem aprisionado e limitado a vida desta pessoa. Senhor, Tua palavra nos garante que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Ti para derrubar fortalezas. Por isso eu declaro que todas as fortalezas de medo, insegurança, vício, depressão, raiva, orgulho e qualquer outra barreira espiritual que se levantou contra o Teu propósito na vida dessa pessoa estão sendo derrubadas agora, em nome de Jesus. Pai,
Eu oro para que, neste momento, o teu Espírito Santo comece a agir poderosamente. Que ele traga à luz todas as áreas ocultas, onde o inimigo tem tentado se esconder. Exponha toda mentira, toda estratégia das trevas e toda a armadilha que tem sido usada para manter essa pessoa presa. Que o teu poder, Senhor, destrua completamente qualquer influência maligna que tem controlado sua mente, suas emoções e suas decisões. Senhor, eu te peço que, pelo poder do nome de Jesus, essa pessoa seja libertada de todo pensamento destrutivo que tem dominado sua mente. Eu oro para que todo pensamento negativo, toda dúvida e toda crença errada sejam arrancados pela raiz e substituídos pela verdade da tua palavra. Assim como está escrito em 2 Coríntios 10:5, nós levamos cativo todo pensamento e o tornamos obediente a Cristo. Que a mente dessa pessoa seja renovada e transformada, Senhor, para que ela possa viver segundo o teu plano perfeito. Pai, eu também oro contra qualquer laço de vício ou compulsão que tem mantido essa pessoa cativa. Sejam vícios emocionais, espirituais ou físicos, eu declaro que eles estão sendo quebrados agora, em nome de Jesus. Que a força e o poder do teu Espírito capacitem essa pessoa a romper com todo o ciclo destrutivo e a caminhar em total liberdade. Que ela se aproprie da liberdade que Cristo já conquistou na cruz. Eu clamo, Senhor, pela tua paz sobre essa vida. Que toda ansiedade, toda inquietação e todo medo sejam dissipados agora, pelo poder do teu nome. A tua palavra nos diz que a tua paz excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E eu oro para que essa paz inunde o coração e a mente dessa pessoa neste momento. Que ela sinta a tua presença restauradora, acalmando seus pensamentos e trazendo descanso à sua alma. Senhor, eu também oro para que, onde havia tristeza e desespero, tu plantes sementes de esperança e alegria. Que essa pessoa seja fortalecida pela tua alegria, que é a nossa força. Neemias 8:10. Eu declaro que toda sombra de desânimo está sendo afastada e substituída pela luz radiante do teu amor. Que o teu Espírito Santo a conduza em um novo caminho, cheio de propósito e direção. Pai, eu coloco essa pessoa debaixo da tua proteção. Que nenhum plano do inimigo prospere contra ela. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. E eu declaro isso sobre sua vida agora. Que ela esteja escondida sob a sombra do teu onipotente, protegida de todo ataque espiritual e emocional. Que ela seja fortalecida em cada área de sua vida, capacitada a caminhar em vitória e a resistir às ciladas do maligno. Senhor, eu te agradeço por ouvir essa oração e por agir poderosamente. Obrigado por tua fidelidade, por tua graça que restaura e por tua autoridade que quebra todas as cadeias. Eu te louvo por cada fortaleza que foi derrubada hoje e declaro que a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Que ela caminhe em liberdade, firmada na tua verdade e capacitada pelo teu Espírito. Tudo isso eu oro no poderoso nome de Jesus, crendo na vitória que já foi conquistada na cruz. Amém.